Salve, minha rapaziada, aqui quem fala é seu co-apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido, amado e respeitado Pipoca Vegana, meus amigos, é isso. Mais uma edição especialíssima para a corrida do Oscar, de não poderia deixar de falar sobre este filme também, que é uma das, eu acho que principais surpresas, assim, dos indicados ao melhor filme do Oscar, né? E, cara, por ser uma das maiores surpresas, aonde o cinema está, o Pipoca Vegana também vai estar, e afinal estamos muito ansiosos para essa temporada do Oscar, como que vai ser, como que vai proceder, como vai ser os prêmios, e hoje iremos falar sobre que é Nickel Boys. É, meu amigo, hoje iremos falar de Nickel Boys, um filme dirigido pelo Ramel Ross, que concorreu ao Oscar de melhor documentário lá em 2019, na qual fala de um colégio, um reformatório, né? Meio que reformatório que tem lá nos Estados Unidos, na qual e o período se passa na época da segregação racial nos Unidos na década de 60, na qual um menino que era um menino prodígio, né, o Elwood Kurtz, ele acaba sendo preso injustamente e acaba parando nesse reformatório que também tem a sua segregação racial e conta a história da amizade do Elwood Kurtz, também, e a amizade dele com o personagem do Turner, né, como que foi a amizade dele nessa época, a diferença entre um que era um menino prodígio, né, que tinha o cuidado, com o cuidado da sua avó e que tipo, tinha como um ponto de vista a luta anti-violência, né, a luta, que vinha a sua inspiração no Martin Luther King, na qual ele não queria usar armas, ele queria usar palavras para acabar com essa segregação racial, enquanto ele tem o seu parceiro do lado, que é no caso o Turner, que ele é mais cínico, na qual ele é um personagem mais desacreditado, que vai conseguir prosperar no na vida, né, vai conseguir sair de lá, quem sabe até vivo, ou só aceitou o destino dele, como um completa o outro, essa amizade nesse período tão complicado para a população negra nos Estados Unidos. E, cara, vou ser bem sincero, eu vou ser muito sincero mesmo, eu não tinha ouvido falar desse filme até os indicados do Oscar. Eu tô falando sobre esse filme, tô gravando o episódio no dia 27 de janeiro. E, cara, eu até falei: "Caramba, Nickel Boys, interessante, né, vamos ver se vale a pena assistir esse filme, né, nunca se tá no Oscar, deve valer a pena ou não, né", tipo, tem muita gente que fala ao contrário de Emília Pérez, eu mesmo falo ao contrário de Mank, ou de Coda também, mas enfim, eu vou deixar passar. E cara, eu vi esse filme e vou ser bem sincero, mano, ser bem sincero, o que eu achei sobre Nickel Boys? Cara, por mais que em muitos momentos eu fiquei tipo: "Cara, será que isso é mal editado ou é artístico demais?". Mas quando eu fui entender, fui pesquisar mais a fundo também da filmografia do Ray Melrose, a filmografia, os arquivos utilizados durante a memória e tudo mais, cara, o filme ele me apeteceu mais, sabe, ele fez mais sentido, a sua proposta fez mais sentido, a sua narrativa, a construção da sua narrativa fez o dobro de sentido, e pra mim entregou um dos melhores filmes, assim, do ano, disparado. Eu acho que dos filmes que estão concorrendo a ao melhor filme, eu acho que esse, tirando o Ainda Estou Aqui, sem clubismo, mas eu acho que, tipo, tirando esse, assim, acho que esse é o mais forte, eu acho, sabe, tipo, até o momento eu já vi os melhores filmes, assim, que foram indicados até o momento foi Anora, O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna Parte 2, Emília Pérez, Ainda Estou Aqui, A Substância, Wicked e Nickel Boys. E, cara, eu acho que
2 filmes, assim, que eu só não vi até o momento: O Brutalista, O Completo Desconhecido e Conclave. Mas, cara, eu acho que até o momento dos que eu assisti, eu acho que o Nickel Boys ele é o mais pesado, porque ele é o mais visceral, porque, claro, tirando o Completo Desconhecido, que ele é um filme bibliográfico do Bob Dylan, até o eu não sei o conteúdo do Conclave, mas obviamente quando eu assistir eu vou falar. Mas acho que do Nickel Boys ele chega a ser mais pesado, porque ele utiliza-se de arquivos reais, fotos reais, uma ocasião real que ocorreu numa época verídica. E, cara, é um filme que fala sobre uma das grandes manchas, assim, da história americana até o momento, né, tipo, até o momento mesmo, porque eu acho que esse país está caminhando para uma grande ruína. Uma das maiores manchas, assim, da história americana, sabe, da época da segregação mesmo. E, cara, esse foi um dos filmes mais fortes, esse foi um dos filmes que mais me tocou de um certo modo, que eu não esperava que fosse me surpreender tanto na sua forma de condução, assim, de narrativa, sabe. E falando um pouco mais, assim, do roteiro, da história desse filme, eu gosto muito, assim, vamos lá, a primeira coisa, assim, que eu achei brilhante nesse filme, o fato desse filme ele conseguir ser brilhante pela sua forma inovadora de ser um filme gravado em primeira pessoa, sabe, a visão ser de primeira pessoa, sabe. Esse fi e geralmente fórmulas assim, né, a gente sempre tá acostumado em ver em terceira pessoa, né, é a forma mais tradicional, e quando a gente vê desse estilo, a gente pode acabar ficando: "Mano, como que será vai ser? Será que vai ser bom apenas ver de primeira pessoa, apenas um ponto de vista? Será que vamos conseguir sentir empatia pelos personagens?" E eu gostei de como a sua forma de narrativa conseguiu tornar o filme mais impactante pra mim, porque não foi só apenas na visão do Elwood, mas também na visão do Turner também, sabe. Eu acho que por isso que o filme, o filme favoreceu muito a compra da narrativa desses 2, porque são 2 formas de vistas diferentes. Não é tipo: "Ah, a gente simpatizou mais pelo Elwood, porque a gente viu o filme só através do ponto de vista dele". Tipo, ou a gente simplesmente, acompanhou a jornada de crescimento do Turner apenas do ponto de vista dele. Não, a gente viu como um olhava para o outro, como um acabava completando o outro, sabe. Um era mais esperançoso e confiante no sistema, enquanto o outro era mais cínico, era mais, tipo, descrente com que de que fato poderia sair dali. Eu achei isso brilhante, eu achei isso, mano, impecável, como o filme ele conseguiu, como a forma de primeira pessoa conseguiu tornar o filme muito brilhante, tornar o filme, pra mim, mega cativante, sabe. Eu achei isso perfeito pra mim, achei isso mega contagiante, mega assim, eh, por exemplo, no ponto de vista do Elwood, você vê que o filme começou o filme começa, né, do ponto de vista dele, o crescimento dele, o vínculo dele com a avó, ele sendo aquele menino prodígio que ele foi incentivado pelos professores a se inscrever para grandes faculdades e tals, tipo, você vai ver no ponto de vista dele, mas consequentemente chega numa certa na transição do primeiro para o segundo ato do filme, que você também começa a avaliar do ponto de vista do Turner, sabe. Você vê o ponto de vista dele que você vai lá e surpreende com o plot final do filme. Que você pensa: "Não", você tá vendo a infância, a juventude e o futuro, o passado, o presente e o futuro do Elrond, mas você vê apenas o passado e o presente. E durante o segundo ato, e se revela-se no terceiro ato do filme, você acompanha o presente do Turner também, e essa mesma fase que o Elrond e o Turner se encontram, mas a partir de um certo momento você vê, o presente e o futuro do Turner.
após ele conseguir fugir do reformatório. E, cara, é uma parada tão maneira. Eu achei tão brilhante como o filme ele conseguiu eh, colocar isso, sabe? Tipo, você vai pensando, não, o filme você tá vendo o Elrond é o protagonista, mas o filme tipo, a narrativa dele não é algo óbvio. O filme ele consegue, tipo, te surpreender com o plot final, ao mesmo tempo que ele consegue te surpreender com o plot final, fazendo essa divergência, esse escorrimento de um ato para o outro, sabe, tipo, de um ato para o outro, de um ponto de vista para o outro, ou até mesmo ao mesmo tempo que porque ao mesmo tempo que você vê o Elrond do ponto de vista do Turner e o Turner do ponto de vista do Elrond, você, tipo, o a boa montagem do filme, a boa direção do Rami Ross, você consegue acompanhar o presente rolando no passado, o passado rolando no futuro, o futuro rolando no presente, ao mesmo tempo que você vê uma história baseada, num livro, uma história baseado num romance, que afinal o filme é baseado num romance de Colson Whitehead, você vê, coisas que são arquivos reais. Sabe, são arquivos que de fato aconteceu, sabe. Foto de crianças que foram enterradas, que foram enterradas, mano, assassinadas por serem negras, sabe. Arquivos, matérias jornalísticas que mostram, eh julgamentos verídicos, sabe. É uma parada, mano, é uma parada que, mano, o que por e tipo, você vê, pô, isso tá acontecendo durante mais ou menos o período na qual, tipo, uma mancha da história dos Estados Unidos acontecia no mesmo período que os Estados Unidos acabava de se propagando como um dos pioneiros, sabe, aquela coisa do patriotismo espalhado pelo mundo todo, que foi a coisa que rolou em 1969, que foi o homem ter ido pra Lua, sabe, quanto isso acontecia para o mundo inteiro ver o que os Estados Unidos de fato era uma potência, você acabava acompanhando uma das grandes manchas da história do país, na qual ocorria a segregação, sabe? Aquilo de fato, o que uma das principais comemorações da história americana também ocorreu durante o período das grandes manchas, sabe? Para o passado não ser esquecido. É uma coisa, por exemplo, que até o Ainda Estou Aqui, por exemplo, não fazendo lobby para o filme, mas que o Ainda Estou Aqui ele fala, né, para nunca se esquecer do que de fato aconteceu, que foi uma das grandes manchas da história do nosso país, que foi a ditadura militar. E até mesmo uma das coisas que Emília Pérez, beleza, ela fez de uma maneira um pouco mais porca, fez, fez. Poderia ter sido feito de uma maneira melhor se o diretor não fosse francês. Mas, por exemplo, poderia ter sido falado melhor do desaparecimento, do que rolava muito no México, dos desaparecimentos, como se fala, do do grande número de cartéis espalhados no país. Então são tantas paradas que o filme ele queria propagar, e no caso do Nickel Boys, que claro, todos os filmes do Oscar têm seu contexto histórico. Pode ser real e do mesmo jeito que pode não ser. Mas do Nickel Boys é uma parada que, tipo, flerta com o que tá rolando hoje em dia nos Estados Unidos, né, tipo, estamos em fevereiro. E é uma parada que, tipo, para não deixar o passado não deixar que o passado, estrague o futuro do país, né. Estados Unidos é aquela coisa da morte igual a gente viu na pandemia do George Floyd, né, dos policiais, serem mais racistas. Agora a questão por exemplo, do grande bilionário fazer uma saudação nazista, sabe. São tantas camadas, são tantas coisas que até, por exemplo, lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, muitos alemães, claro,
são racistas, né, falam que muitos alemães mais 45 são racistas sim, mas eles têm vergonha do que aconteceu, que foi a época do nazismo, sabe. E e os Estados Unidos nunca pode esquecer que por mais que eles tenham sido pioneiros, por mais que eles sejam a principal potência mundial, eles não podem esquecer que também eles tiveram esse fatídico capítulo em sua história. Pô, e tem vários filmes que já falaram, Histórias Cruzadas, séries como Lovecraft Country, por exemplo, que falam do seu jeito, da maneira mais fantasiosa, da maneira mais dramática ou da maneira mais verossímil, que no caso foi como o Nickel Boys mostrou. E é uma parada muito, assim, visceral como esse filme mostrou, como esse filme, se declarou como que foi o ponto de vista dos afro-americanos, durante aquele contexto histórico que foi durante a luta contra a segregação racial, do ponto de vista de jovens adolescentes que tinham todo um mundo para poder conquistar e no fim não conquistaram porque estavam presos, estavam sofrendo castigos, estavam sofrendo abusos sexuais que muitos momentos o filme deixou isso claro, sabe, tipo, eh tinham que ser adultos enquanto eram apenas crianças, sabe. A cena em que, por exemplo, o Turner, ele encontra um dos seus como se fala? Um dos seus companheiros de cela e ele vai lá e começa a falar da vida dele: "Pô, eu poderia estar numa orquestra, eu poderia estar numa banda de jazz, e no fim não tô". E também tem não também nessa cena que eu acho pra mim uma das cenas mais incríveis do filme, dele falando sobre esse personagem, né, que falando sobre ele mesmo, e também a cena na qual ele fala: "Você viu o resto da galera? Um se tornou criminoso, o outro se tornou, usuário de droga", sabe. Então a experiência no Instituto Níquel foi uma parada tão, assim, marcante que não foi só naquela época, mas pra sempre, sabe. Até para o próprio Turner no futuro ele foi lá e falou, sabe, tipo, é porque a narrativa do filme ela pode parecer muitas vezes confusa, mas se você for pensar cada vez mais sobre esse filme, você pensa que, tipo, nenhum saiu ileso. O Elwood morreu, sabe. A avó dele acabou perdendo o neto. E o Turner, sabe, beleza, ele dedicou a vida pra honrar o legado do Elwood. E essa questão de vida, tipo, fez que ele fosse até os finais, ele pra provar os crimes cometidos naquela época, que foram as agressões brutais, as torturas que até ele falou: "Pô, você tá namorando?". "Pô, minha namorada nem tô namorando, minha namorada falou que eu só foco em mim", sabe, que eu virei um paranoico. E é uma parada triste, uma parada que, tipo, influenciou a vida de dos garotos para sempre cara, é foda, mano. Esse filme foi um filme muito visceral, muito cruel, mano, que cada vez mais que você pensa nesse filme, você fica: "Caralho, velho", tipo, como foi tocante acompanhar a narrativa desse filme, sabe. E como os detalhes técnicos desse filme, eu acho que se não fosse a expertise, o currículo do Remy Ross, eu acho que muitas dos detalhes técnicos desse filme não teriam sido tão primorosos, sabe. Não só a excelente montagem, que, cara, é um show à parte, que claro, pode parecer confuso logo no primeiro momento, mas quando você entende o contexto geral do filme, que você entende que, tipo, eh é um filme, é um filme baseado na história real americana, mas do ponto de vista fictício entre 2 adolescentes, sabe, que se passaram momentos durante a segregação racial americana, cara, você fica mais tipo, pô, eh, brilhante, sabe, você vê que Um lu seguiu os conselhos do grande ídolo Martin Luther King e morreu sem usar violência,
sabe. Só que ele não morreu em vão, ele deixou um legado que foi passado pro Turner, que era um cético com a ideia e simplesmente conseguiu no fim o que queria, que era honrar o legado do Elwood. E isso é uma parada muito maneira. E que tipo, você vê o passado de um, sabe, o que poderia ter sido a vida dele e o futuro do outro, que era um cético, que não tinha pretensões futuras, que só tinha aceitado o destino dele. E você vê que, tipo, o passado de um levou o futuro de outro, e você vê isso através da linha tênue do presente. Isso é uma parada muito maneira de se acompanhar, uma parada muito gostosa de se acompanhar. E, cara, eh, isso é incrível. E falando assim das atuações, não tem como não falar das atuações dos jovens Ethan Harize, que, cara, fez brilhantemente o Elwood, que, cara, é um cara totalmente mais fechado, mais recluso, mas também com aquela justiça social de querer sempre fazer o que é certo, de lutar da maneira como os principais ídolos, ícones, assim, da figura antirracista que foi o Martin Luther King, que ele se inspirava, que ele tinha um estudo, que ele tinha um acompanhamento familiar, e que não foi em vão, que ele conseguiu, performar à altura do seu personagem, sabe, como ele entregou uma performance mais intimista, mas uma performance genuína. Também indo na onda, o Brandon Wilson, que fez o Turner, que, tipo, era também alguém mais fechado, mais cínico, mais, tipo, que precisou ser convencido de que estar lá não era certo, continuar lá não era certo, sabe. E ele foi a palavra do Martin, é uma coisa até engraçada, que a palavra do Martin Luther King não foi em vão, sabe, tipo, a palavra de Martin Luther King no filme começou pelo Ethan, que espalhou pelo Ethan não, que começou pelo Elwood e se espalhou pelo Turner, que no fim a luta não foi em vão, que a luta não foi em vão, sabe, é uma parada, meu, muito foda de se acompanhar, muito foda. A atuação do Brandon Wilson, ele estava, mano, eu acho que é tipo um Bebeto e Romário em termos de sincronia de tela, assim, sabe. Por mais que a gente não viu um take dos 2 lado a lado, é muito legal você ver na concepção o ponto de vista de um, o ponto de vista do outro, e você via o sincronismo na atuação, o sincronismo na forma da atuação mesmo, sabe. É uma parada muito gostosa de se acompanhar, mano, uma parada muito gostosa, muito maneira de se acompanhar. Também é uma parada que eu não poderia deixar de falar da Ancynue Ellis Taylor, que fez a avó do Elwood. Mano, nossa, nossa. É que os 2, é que assim, o Ethan Harize e o Brandon Wilson, eles foram muito bons, mas a Ancynue Ellis Taylor, ela foi, sabe, não tem como, ali é uma expertise maior, é uma atriz que já, pô, estamos falando que ela atuou em King Richards, ela já foi indicada ao Emmy, sabe, recebeu indicação ao Oscar, ao BAFTA, sabe, é uma atriz do calibre muito grande, não tem como não ter uma, como ela não, assim, como ela não ser a melhor atuação do filme. Mano, a cena na qual ela, tipo, o Elwood, ela vê a avó dele cortando um pedaço de bolo. Nossa, nossa, aquele monólogo dela falando. Nossa, que cena espetacular, mano. É um show à parte a atuação da Andy Ellis Taylor, mano. É uma atuação, é um show à parte, cara. A cena na qual, quando o Turner vai dar a morte, a notícia da morte do Elwood pra pra avó dele, nossa. Nossa, foi esculacho, mano. Então esse filme é repleto de boas atuações. A história de Nickel Boys foi uma parada, o roteiro é muito bom, a direção, pra mim a melhor coisa desse filme é a direção. Nossa, a direção desse filme é muito boa, é muito boa. E a montagem, mano, é um show à parte. Eu assim, tem tinha tudo pra dar errado, tudo pra dar errado, mas entregou uma performance de alto nível, cara. Vou ser bem sincero, entregou uma performance, mano, acima da média. E, cara, Nickel Boys pra mim é, mano, eu falo, mano,
ti tirando a Emília Pérez, assim, que eu acho que Emília Pérez merece alguma a maioria das críticas, mas por mais que tenha gostado, merece a maioria das críticas, e eu acho que é bom, mas não o suficiente pra estar no Oscar. Tirando ele, Nickel Boys vale a pena assistir, cara. É um filme de Oscar, é um filme muito bom, é um filme muito bem feito. Eu amo o fato do Oscar, ele faz a gente assistir filme diferente, filmes que vai lá e, tipo, te tira fora da casinha, que te faz pensar e que, tipo, mexe com contextos sérios, com assuntos sérios, assuntos que vale a pena a gente comentar, a gente falar, a gente abordar da maneira como tem que ser abordada. Então, cara, pra mim, Nickel Boys eu gostei muito. Eu acho que falando mais sobre esse filme eu gostei mais do que eu esperava que fosse gostar. E, cara, eu vou dar uma nota pra Nickel Boys, eu vou dar uma nota assim, eu preciso rever, mas acho que se eu rever, eu vou gostar mais. Então, cara, por mais que eu tenha amado muito desse filme, tenha gostado muito, mas também tem momentos que esse filme, tipo, me deixou muito com muitas dúvidas da sua forma de condução. Mano, eu vou dar uma nota 8,5, vou jogar no seguro. Eu não daria 9 nem 9,5, porque eu queria ter sentido mais o baque em muitos momentos, mas acho que eu não senti tanto baque porque eu estava tentando acompanhar a montagem, a narrativa, mas conforme você vai falando sobre esse filme, você vai entendendo mais. Porém, eu acho que eu vou dar uma nota 8,5 para Nickel Boys. E é isso, minha rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Não se esqueça de nos seguir no Instagram. Não se esqueça de nos inscrever no YouTube. Deixar aquele likezinho se você gostou. Deixa aquele like se você não gostou. Fala o que você não gostou. Não precisa jogar hate na internet. Estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Além do mais, se você quiser potencializar sua marca no mercado digital, nada melhor que contar com serviços icônicos da nossa querida V-Market. E é isso, minha rapaziada. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau.